Irmãos, tem alguns anos que nós temos pregado à noite e também na reunião de oração às terças-feiras, livros completos da Escritura. Já tem algum tempo que nós estamos com a carta de Paulo aos Romanos. Hoje é o nosso 28º sermão em Romanos. E graças a Deus, nós chegamos no capítulo 9. É um dos temas mais sensíveis, talvez, para muitas pessoas. E a grande vantagem de pregar expositivamente, de forma sequencial, em um livro, é porque nem eu e nem vocês somos tentados a pular alguma coisa, né? Ou a usar alguma coisa por conta de, qualquer outro motivo que seja. Então, todo mundo, desde a semana passada, já que eu terminei na semana passada no versículo 5, sabia que ia começar no versículo 6 hoje. Como hoje eu vou terminar no 13, todo mundo sabe que semana que vem vai começar em Romanos 9, 14. Isso é uma das vantagens da gente poder acompanhar a Escritura como um todo. Vamos, então, ao texto e lidar com a palavra de Deus, que é uma bênção para a nossa vida. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos como igreja de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor quis se revelar a nós. Se o Senhor não fizesse isso, nós jamais teríamos condições de conhecer ao Senhor ou de saber nada sobre o Senhor. Mas o Senhor, de forma misericordiosa e bondosa, revelou-se ao teu povo, revelou-se em Cristo Jesus, enviou o teu Espírito Santo que inspirou homens a escreverem da tua parte. E a tua revelação chegou a nós hoje. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós podemos nos reunir como tua igreja para lermos a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Somos gratos ao Senhor por tão grande privilégio. No nome de Jesus. Amém. Semana passada nós vimos como Paulo se coloca, apresenta, ao seu povo, ao povo de Israel, aos seus conterrâneos, contristado. Capítulo 9, a partir do versículo 1, ele diz: olha, eu estou sendo sincero com vocês, eu estou falando diante de Deus, eu estou convocando o Espírito Santo como minha testemunha da minha tristeza, do que sinto no meu coração. E ele diz: olha, se eu pudesse, eu daria a minha própria vida pelo meu povo. Se eu pudesse dar a minha vida em favor deles, para que eles fossem salvos e eu fosse perdido, eu faria isso. Paulo faz isso para demonstrar o seu amor. Ele sabe que isso é impossível. Ele sabe que nenhum homem pode dar a sua vida para salvar a de outro homem. Não espiritualmente, Nós podemos dar a nossa vida, pessoas fazem isso, para salvar a vida física de outras. Mas nenhum homem, nem nada e nem nenhuma circunstância pode salvar a vida espiritual de outra pessoa. Só Deus pode fazer isso. Mas Paulo diz: se dependesse de mim, se eu pudesse fazer isso, eu salvaria vocês, que são meus conterrâneos, que são o povo que eu amo. E ele diz, a partir do versículo 4,
eu fico triste porque eu sei todos os privilégios que vocês tiveram, tudo que vocês receberam. É como se ele estivesse falando com a gente hoje e dissesse assim: vocês nasceram na igreja. Vocês pequenininhos, quando terminavam o culto, se juntavam em fileira e ficavam correndo em volta da igreja. Vocês foram criados orando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, congregando, cantando, celebrando ao Senhor. Vocês ouviram a palavra de Deus constantemente, mas em determinado momento o coração de vocês se endureceu e se afastou do Senhor. E ele conta a tristeza que ele tem sobre isso. Hoje eu estava, depois do almoço, conversando com o Gilmar, quando a gente ia para casa, e a gente falando, do momento em que nós conhecemos a Cristo. Nós passamos na porta da Assembleia de Deus, ali na rua Castro Alves, número 532, onde em 22 de março de 1884, eu estava ali ajoelhado e os irmãos orando por mim. Eu estava com 13 anos naquele dia. E eu comentando com o Gilmar e dizendo a ele: rapaz, uma coisa que me chama atenção e é motivo de muita gratidão é ver o quanto Deus tem preservado a minha fé. O quanto Deus preservou muitos irmãos. Dos 13 anos até os 51, muitos daqueles que estavam ali comigo, hoje já não estão. Abandonaram a fé, deixaram a caminhada, pelos mais variados motivos. Problemas familiares, tentações, 1 milhão de coisas, irmãos. Levou muitas dessas pessoas a se afastarem. E eu e ele comentávamos que todos nós enfrentamos isso. Dos 13 até os 51, eu enfrentei diversos problemas, lutas e tentações. Mas o Senhor, por sua graça e misericórdia, tem preservado a minha vida e a minha fé. Paulo diz que eles tiveram tudo isso, mas a fé deles se perdeu no meio do caminho. Eles tocaram em grupo de flauta, eles cantaram em corais, eles cantaram em grupo de jovens, eles fizeram um monte de coisa. Mas no meio do processo eles perderam a fé em Deus, se afastaram do Senhor. E Paulo diz: eu sinto muita tristeza por isso, muita. E agora, a partir do versículo 6, ele começa a explicar aos seus compatriotas algo que alguns deles perguntavam. Mas então, me tire uma dúvida, Paulo. A promessa que Deus fez a Abraão, lá no capítulo 15, o pacto, a aliança de Deus com Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, não serve de nada, falhou. E foi isso que aconteceu, Deus falhou. E Paulo começa a explicar a eles que a promessa de Deus não falhou, que Deus nunca falha, nunca, irmãos. Em momento nenhum Deus falha, em momento nenhum, em hipótese alguma, sob circunstância alguma. Deus sempre age da forma perfeita e que deveria ser assim. É sempre dessa forma. Ele não falha. E Paulo diz: não, ele não falhou de jeito nenhum. E aí ele começa a explicar, começa a esclarecer por que é que Deus não falhou. E a demonstrar que, na realidade, o que é falho é o entendimento que o povo de Israel tinha. Era a ideia de que eles tinham que apenas porque são israelitas, apenas porque eles são descendentes de Abraão, são descendentes de Isaac, são descendentes de Jacó, apenas porque entre eles esteve Moisés, esteve Elias, Eliseu, entre eles esteve o próprio Senhor Jesus, que nasceu da descendência de Davi, que segundo a carne foi um judeu, um israelita. E eles pensaram que apenas por causa disso, eles seriam salvos. Seria mais ou menos como alguém imaginar que é salvo porque o seu avô foi pastor, o seu pai foi pastor, ele foi criado na igreja, ele vive aqui entre os irmãos, ele nasceu aqui e tudo que ele sabe é estar aqui na igreja. E imaginar que é salvo por causa disso. Imaginar que é salvo por causa da sua descendência familiar, que é uma descendência familiar de cristãos. Os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós foram presbiterianos.
foram presbiterianos. Eles estão aqui desde o comecinho. E imaginar que de alguma forma isso faz com que ele tenha alguma vantagem, que ele esteja em uma posição melhor diante de Deus. Paulo escreve para os romanos, né? Para aqueles irmãos, aquela igreja onde havia judeus e gentios, e ele diz: ninguém é salvo por causa de sua etnia. Ninguém é salvo, irmãos, porque foi pobre a vida toda. Ninguém é salvo porque sofreu a vida toda. Ninguém é salvo porque nasceu doente e pobre e viveu em uma situação de miséria a vida toda e morreu dessa forma. A gente pensa, rapaz, uma pessoa dessa, será que não devia ir para o céu, não? Depois de tudo que passou, ninguém é salvo porque foi pobre, irmãos. Ninguém é salvo porque sofreu. Ninguém é salvo porque foi membro de igreja. Ninguém é salvo porque era irmão do Senhor Jesus segundo a carne. Ninguém é salvo porque era filho de Maria e de José. Ninguém. E é isso que Paulo explica a eles. Primeiro ele começa dizendo que todos são pecadores. É isso que eu e você precisávamos entender. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 9, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo diz assim: que se conclui então, falando sobre os judeus, que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, diz ele aí no versículo 9, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, irmãos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E aí ele conclui no capítulo 3 aí ainda de Romanos, um pouquinho à frente, finalzinho do versículo 22 e o versículo 23. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há, irmãos, quem não tenha pecado. Não há, em nenhum tipo de etnia, em nenhum tipo de povo. Você pode dizer assim: pastor, um povo que nunca teve contato com a civilização, que vive em um lugar ermo, inalcançável pela civilização, ele pecou. Ele pecou. Ele sabe no seu coração que ele pecou. Ele sabe que ele desobedeceu a seus pais. Ele sabe que ele desobedeceu às regras da sua própria sociedade. Ele sabe no seu coração porque Deus lhe deu consciência. Porque a imagem de Deus ainda existe nele e mostra a ele o quanto ele ofende a Deus. Não há, irmãos, entendam isso, quem não tenha pecado. Não existe judeu, grego, ucraniano. Sabiam que os ucranianos pecam? Sabiam disso? Os russos também. Norte-americanos também. Até sergipanos pecam. Até os sergipanos. Todos pecam, irmãos. Não há quem escape disso. E por isso Paulo diz a eles: olhe, o fato de você ser descendente de alguém não vai te livrar do pecado. O fato de você ter uma herança, ter uma história, não vai livrar você do pecado. Nunca aconteceu isso. É isso que ele está tentando explicar aos judeus. Vocês entenderam de forma errada. Se vocês acham que são salvos e que podiam ir para o céu apenas por causa disso, vocês se enganaram. João, no capítulo 8, o Senhor Jesus tem uma discussão com os fariseus. E os fariseus olham para ele e dizem assim: olhe, nós temos por pai a Abraão. Nós somos descendentes de Moisés. E Paulo diz a eles: se vocês tivessem por pai a Abraão,
vocês me amariam, porque Abraão ansiou por ver o meu dia, viu e se alegrou nele. Se vocês fossem descendentes espirituais de Abraão, vocês não iriam querer me matar como querem. E em João 8:44, um dos versículos mais duros talvez, o Senhor Jesus olha para aqueles homens que pensavam ser salvos, que pensavam ser filhos de Abraão, porque nasceram em Israel e por isso pensavam ser descendência espiritual. O Senhor Jesus diz a eles: vocês têm por pai o diabo. Vocês estão querendo me matar, e isso é uma prova de que vocês não são descendentes de Abraão. O pai de vocês é o diabo, aquele que nunca se firmou na verdade, aquele que foi mentiroso desde o princípio. E quando ele profere uma mentira, ele está lhe falando daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. É isso que diz João 8:44, o Senhor Jesus conversando com pessoas que estavam defendendo a sua espiritualidade com base em uma etnia, com base na sua nacionalidade judaica, israelita. Ele diz: não são, vocês não são, não porque descendem de Abraão. E Paulo, então, começa a andar na história para mostrar a eles como isso aconteceu. E ele diz, aí a partir do versículo 7, né? Final do versículo 7. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. Abraão já era idoso, Sara já era idosa, quando Deus prometeu que daria um filho a eles. E eles ficaram agoniados, acharam que, acho que Deus talvez não vá cumprir, já passou muito tempo. E eles fazem um arranjo lá entre eles, e Abraão tem um filho com Agar, a empregada, uma moça que trabalhava na casa deles, a serva de Sara. Eles têm um filho com Agar. E demorou muito mesmo, irmãos. Demorou bastante. Quando Isaac vai nascer, Ismael já tinha uns 14 anos, mais ou menos. Então vejam o quanto tempo passou, né? Nesse tempo todo, eles lidaram com Agar, com Ismael, e até que nasce Isaac, Deus cumpre aquilo que tinha prometido. Lembrem, irmãos, Deus não mente, Deus não falha, Deus não chega atrasado. Se ele disse que ia fazer, ele ia fazer. E ele fez, ele provou isso. Sara engravida, com 90 anos. Com 90 anos, Sara engravida, irmãos. Abraão tinha 100 anos. E aí nasce o filho da promessa, aquele que Deus tinha prometido que iria dar a eles. Nasce Isaque. Isaque vai crescendo e começa a se desentender com Ismael. Em algum momento, em um determinado momento, Sara resolve que Ismael precisaria ir embora com Agar. E fala com Abraão: mande essa mulher embora. Abraão fica muito triste, irmãos. Fica: o que é que eu vou fazer? Meu filho. Como é que eu vou mandar uma criança de 14, 16, 18 anos simplesmente embora? Como é que eu vou fazer isso? E é Deus quem diz a ele que ele deveria mandar. É o próprio Deus, irmãos. Quem diz a Abraão: pode mandar. Mande. Está em Gênesis capítulo 21. Se você puder acompanhar comigo. Gênesis 21, a partir do versículo 9. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, diz o versículo 11, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada
a sua descendência. É isso que Paulo está lembrando aí em Romanos capítulo 9, no finalzinho do versículo 7. Por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Paulo não está, irmãos, criando uma teologia nova, um entendimento novo. Ele está apenas lembrando ao seu povo algo que Deus já tinha feito. Ele está dizendo, já foi assim desde o começo. Foi Deus quem disse a Abraão, pode mandar Agar embora. Porque na realidade é em Isaque que você terá uma descendência, não em Ismael. A partir do versículo 13, então, Gênesis 21, o Senhor completa. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. A partir daí, se você continuar a ler até o versículo 20, você vai ver o modo como Deus cuida de Agar, como Deus cuida de Ismael, e como Deus faz com que realmente ele se torne uma grande nação. Ele só não seria, irmãos, descendente de Abraão. É isso que Deus está dizendo a Abraão. Ele não vai ser seu descendente. Deus não está dizendo que vai desprezá-lo, que vai matá-lo. Pelo contrário, no versículo 13 aí de Gênesis 21, ele diz, pode mandar ele embora, mas dele eu vou fazer uma grande nação, porque ele é seu descendente. Agora vejam que interessante, né? No versículo 12, ele diz que a descendência de Abraão será chamada em Isaque. Mas no versículo 13, ele diz, Ismael é seu descendente. Ele está fazendo, irmãos, uma diferenciação entre aquele que é filho segundo a carne e aquele que é filho da promessa. Irmãos, isso aqui está em Gênesis. Em Gênesis. Tem muita gente que vai olhar e dizer, a eleição é uma doutrina criada por Paulo em Romanos. Irmãos, isso aqui é Gênesis, capítulo 21. Gênesis é o começo ainda. Paulo está mostrando, está dizendo a eles, rapaz, vocês não estão percebendo que desde o começo foi assim, que Deus disse, olha, Ismael é seu descendente, mas deixe ele em outro lugar, porque o filho da promessa é Isaque, é nele que eu vou chamar a sua descendência espiritual, não é em Ismael. Ismael vai ser uma grande nação, eu vou cuidar dele, porque ele é seu descendente segundo a carne, mas não será seu descendente espiritual. Versículo 8, ele diz, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Vejam que Paulo agora já traz já elucida isso para a gente, né? Romanos 9, 8. Paulo já esclarece a diferença entre esses dois descendentes de Gênesis 21, 12 e Gênesis 21, 13. Paulo esclarece a diferença. Ele diz a diferença é que um é uma descendência espiritual e o outro é uma descendência física. São filhos segundo a carne e o que ele chama de filhos da promessa. E ele diz por quê? No versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. A promessa que Deus fez é que Sara teria um filho de Abraão. Não uma outra mulher, não uma outra pessoa, mas Sara. Ele usa então, irmãos, ainda um outro exemplo, a partir do versículo 10. É interessante como Paulo, conhecedor da Escritura como era, ele usa dois exemplos dos maiores que a gente pode ter, né? No versículo 10 ele diz assim, e não aconteceu somente com ela, viu? Você está pensando que isso foi algo isolado? Foi apenas com Sara? Não, não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, o nosso pai. Veja, ele está dizendo, olha, a descendência de Abraão passa por Isaque. Isaque é um filho dessa descendência espiritual? É isso que Paulo afirma no versículo 8. Mas quando chega agora no versículo 10, veja o que ele está dizendo. Que Isaque tem dois filhos. Isaque era um descendente desse filho de Deus, essa descendência espiritual, esse herdeiro da promessa. Mas aí ele diz agora, ele teve dois filhos. Versículo 11. E esses gêmeos não eram nem nascidos. Eles não tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. A gente pensa, então tá, beleza, Ismael não era o filho prometido. Tudo bem, mas e Isaac? Isaac era o filho prometido. Agora Isaac tem 2 filhos, e Deus está dizendo, um desses não é um herdeiro espiritual. Ele é um filho apenas carnal. Ele não é herdeiro dessa promessa. Paulo está escrevendo isso, irmãos, milhares de anos depois. Milhares de anos depois. Ele está escrevendo isso para a igreja de Roma, para os irmãos que estão ali, dizendo: irmãos, a promessa de Deus não falhou, porque Deus nunca prometeu que iria salvar todo judeu. Ele nunca prometeu isso. Ele nunca prometeu que iria salvar alguém porque é descendente, porque é filho físico de um salvo. Ele nunca prometeu isso. Vocês que entenderam errado. Paulo dizendo aos judeus que estão congregando ali na capital do império: vocês é que entenderam errado. Deus nunca prometeu isso. Nunca, em momento nenhum. E ele prova no caso de Abraão, Sara e Isaac. No caso de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Deus nunca prometeu que iria salvar a todos. Como nós vimos no começo, irmãos, todos pecaram. Todos são carentes da graça de Deus. Mais do que isso, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se todos pecaram, todos merecem morrer. Toda e qualquer pessoa. Todos pecaram contra Deus. O que Deus fez foi dizer a Abraão, e que Paulo esclarece agora, né? Eu vou salvar pessoas. Eu vou salvar. Não vou salvar todo mundo, mas vou salvar pessoas. E essa salvação não vai acontecer por causa da sua etnia. Não vai acontecer por causa da sua filiação. Mais do que isso, final do versículo 11. Para que a eleição prevalecesse, não por obras. Diz o final do versículo 11, irmãos. Não é por descendência. Não é porque eu sou filho de fulano ou filho de cicrano. Não é por obras. Não é por nada que eu faça. Exatamente nada. Ele explica então como é que ele vai salvar. Por aquele que chama. É ele quem chama. É ele quem faz. É ele quem converte. É ele quem muda o coração de cada pessoa, irmãos. É só Deus quem faz isso. Ninguém mais faz. Paulo esclarece isso mais uma vez quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4. Capítulo 4 de Gálatas, a partir do versículo 28. Paulo esclarece mais uma vez aqueles irmãos que estavam querendo voltar à lei, né? A igreja da Galácia, a Galácia era uma região, não uma cidade. A igreja da Galácia estava de alguma forma sendo tentada a praticar os atos que os judeus praticavam para de alguma forma se sentirem mais salvos. Alguma coisa assim, entendeu? E aí Paulo escreve a eles, Gálatas 4, 28. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Mais uma vez ele escreve aos Gálatas e diz: vocês não precisam das tradições judaicas, vocês não precisam, em Sergipe, no ano de 2022, tocar chofar na igreja, se vestir que nem um judeu, pensando que vai ser salvo por causa disso. Paulo escreve aos Gálatas e diz: pare de inventar moda, pare de estar inventando doidice, de estar querendo ser judeu. Você é sergipano, você não é judeu.
E outra coisa, mesmo que você fosse judeu, ninguém seria salvo por ser judeu. Ninguém. Ismael era filho de Abraão. Esaú era filho de Isaque. E nem por isso são salvos. Não por serem filhos dessas pessoas. Paulo escreve isso mais uma vez aos Gálatas. Todos pecamos, irmãos. Não tem quem possa dizer que não pecou. Nós falamos sobre isso há poucos minutos atrás, né? Mas Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, prometeu que salvaria pessoas, que separaria um povo para si, um povo eleito, um povo zeloso de boas obras, um povo que vive para o seu louvor e para a glória do seu nome. E ele faz isso, ele promete que vai fazer isso apenas por causa dele. Não por nada que eu e você façamos, irmãos. Não por nada. Não é porque a gente chega cedo na igreja e sai tarde. Não é porque a gente dizima ou deixa de dizimar. Não é porque a gente fala alto ou fala baixo. Não é porque a gente é educado ou mal educado. Não é por nada disso, irmãos. Ninguém vai ser salvo porque lê a Bíblia 3 vezes por ano. Eu já conheci uma pessoa que lia 4 vezes. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Não estou dizendo que é ruim. Só estou dizendo que ninguém vai ser salvo porque lê a Bíblia a cada 3 meses. Ninguém vai ser salvo por isso, irmãos. É o que Paulo insiste aqui em Romanos 9. Ele diz, não é pelas obras, mas é por aquele que chama. É isso que ele fala quando ele escreve aos Efésios no capítulo 2. Capítulo 2, quando Paulo escreve aos Efésios, a partir do versículo 1. Ele diz, e ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Como era a vida, a nossa vida antes de conhecer a Cristo? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa vida. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo insiste o tempo todo em dizer que somos salvos apenas pela graça, apenas por algo que Cristo faz, não por nada que nós façamos, irmãos. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. Nada. Mas Deus escolhe, Deus muda o coração, Deus transforma pessoas segundo o querer dele. O Senhor Jesus, no capítulo 6 de João, é Ele quem diz, é o próprio Cristo quem diz, João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei
no último dia. Ele diz, olha, eu vim para o mundo com um propósito: levar para o céu aqueles que o Pai me deu. Foi isso que eu vim fazer. Ele me deu algumas pessoas, dessa multidão de perdidos, dessa multidão de pessoas desobedientes, que constantemente vivem, como Paulo descreve aqui aos Efésios no capítulo 2, segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, vivendo segundo a vontade da carne, fazendo apenas aquilo que tem vontade de fazer, dessa massa de pessoas rebeldes, desobedientes. O Senhor Deus resolveu separar pessoas para si, perdoando essas pessoas, não com base em nada do que elas tenham feito, mas com base no seu amor e na sua misericórdia. Capítulo 6 de João, versículo 65, o Senhor Jesus diz algo àquelas pessoas que conversavam com ele, que é muito duro às vezes para a gente ouvir. João 6, 65. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Irmãos, ninguém, exatamente ninguém, teria desejo de se voltar para Deus. Ninguém teria desejo de abandonar os seus pecados, de abandonar a sua vida de rebeldia contra Deus, se o Espírito Santo não fizer isso. Qualquer pessoa que você conheça, você pode dar 1 milhão de exemplos. 1 milhão, irmãos. Você pode citar 1 milhão de pessoas que você conhece, que tiveram uma experiência de quase morte, ou que passaram por um problema muito difícil, e que depois disso se voltaram para Deus. Elas não se voltaram para Deus porque tiveram uma experiência de quase morte. Elas não se voltaram para Deus porque enfrentaram uma doença. Elas não se voltaram para Deus porque algo exterior aconteceu. Elas se voltaram para Deus porque Deus mudou o coração delas. Irmãos, se uma experiência de quase morte convertesse pessoas, quantos convertidos nós teríamos na Ucrânia nesses últimos 10 dias? Me diga, quantas pessoas estariam convertidas na Ucrânia nesses últimos 10 dias? Quantas pessoas sairiam das UTIs direto para igrejas? Quantas, irmãos? Esse tipo de experiência não salva ninguém. Mas Deus, por sua graça e bondade, usa experiências como essas para mostrar o quanto a morte é uma realidade. O quanto eu e você somos frágeis. E uma hora o nosso corpo vai parar. E uma hora nós vamos comparecer diante de Deus. Todo dia eu entro no Instagram do governo do estado de Sergipe e olho como está a situação da pandemia aqui no estado e leio sobre as pessoas que morreram naquele dia. Todo dia eu faço isso. Normalmente, as pessoas que têm morrido são idosos. 95% das pessoas que têm morrido ultimamente são idosos. Mas essa semana morreu uma moça de 27 anos, sem nenhum tipo de comorbidade. Pense, morreu de Covid com 27 anos, sem nenhum tipo de comorbidade. Algumas vezes essas coisas nos lembram que nós vamos morrer, irmãos. Pode ser de Covid, pode ser atropelado, pode ser de idade, pode ser porque a gente fez 120 anos. Mas a gente não vai ficar aqui. Nós vamos comparecer diante de Deus. E se nós não cremos no Senhor Jesus, se nós não nos voltamos para Ele, nós estaremos eternamente perdidos. Porque é Ele quem converte, é Ele quem salva, é Ele quem muda o coração. Isso nos anima, irmãos, muito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha para alguém e diz assim, uma pessoa mundana, devassa, pecadora, que viaja para a Ucrânia e fica lá cobiçando as mulheres, e ainda publica isso em áudio ou coisa parecida. A gente pensa assim, quando é que uma pessoa dessa vai ser salva? Quando Deus mudar o coração dela, irmãos. Não tem diferença nenhuma entre aquela pessoa
que foi lá e que publicou os seus pecados, e alguém que não publica os seus pecados. Não tem diferença. Porque ninguém é salvo porque peca mais ou peca menos. Quem salva é Deus. Então sim, eu e você podemos orar por essa pessoa. Podemos orar por professores que às vezes nos perseguem na universidade. Ou coisa parecida. Na universidade, eu lembro que uma vez um professor cismou comigo. Rapaz, e ele disse isso, eu só sei disso porque ele falou. Apenas porque eu era pobre. Na época, eu fazia biologia, dava aula no Salesiano e vendia galeto nos finais de semana. Aqui perto da ponta da Coroa do Meio. E ele passa um dia por mim e me vê ali. E no decorrer da semana, a gente tendo aula, ele disse: "Olha, seu vendedor de galeto, na minha matéria você não passa, não." Eu digo: "Rapaz, não é possível. Será que ele não gosta de galeto assado?" Não é possível. Pensem, imaginem. Por causa disso, irmãos, nós temos esperança de orar por pessoas que se comportam dessa forma. Porque não é o fato dele dizer barbaridade ou deixar de dizer que faz dele menos pecador ou mais pecador, que é mais fácil dele se converter ou mais difícil ele se converter. Porque quem converte é Deus. É Deus quem muda o nosso coração. Ele não mudou o seu coração porque você era bonzinho. Algumas vezes a gente pensa assim: não, Deus sabia que no fundo, eu era uma boa pessoa. Irmão, no fundo, ninguém presta para nada, não. No fundo, é um bando de pecador. Todo mundo, eu, você e a pessoa mais maravilhosa que você conhecer. Mas Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, Ele é que é maravilhoso. Ele é que muda pecadores. Ele é que transforma pessoas como eu e como você. Ele é que faz com que pessoas como nós, normalmente egoístas, que pensamos apenas em nosso próprio bem, possamos pensar em outra pessoa. É só Ele que faz isso. Isso também nos traz um alerta, irmãos. Que, da mesma forma que todos os descendentes de Abraão não eram salvos, se você tem alguma dúvida, sim, há muitos descendentes de Ismael salvos. Deus não estava salvando ninguém por conta da etnia e nem condenando ninguém por conta da etnia. Pode ser que alguém tenha pensado: então, vai ter nenhum salvo dos filhos. Não, de jeito nenhum. Como isso? Ele jamais salvou alguém por conta da etnia e jamais condenou alguém por conta disso. É Ele quem diz o tempo todo, e foi Paulo quem esclareceu. Não por causa das obras, não porque você é filho de Isaac, não porque você é filho de Ismael, mas por causa do amor de Deus por você, por causa do modo como Deus lhe amou. Foi Ele que fez isso. Como todos os filhos de Abraão não são descendentes espirituais dele, nós sabemos que os nossos filhos também não são assim. Nós sabemos que em toda a igreja, irmãos, toda a igreja, há pessoas salvas e há pessoas não salvas. Em toda a igreja é assim. Em todo lugar é assim. Há pessoas que estão conosco e que pensam conhecer a Deus, mas que não têm vivido para a glória do Senhor. Há pessoas que estão conosco e conhecem a Deus verdadeiramente, que foram alcançados pela sua graça. Ninguém é salvo, irmãos, porque é membro dessa igreja. E nem de nenhuma outra. As pessoas são salvas quando Deus alcança o coração delas. E as muda, e as transforma, e as santifica. E faz com que essas pessoas vivam para a glória do seu nome. Vivam para o seu louvor. Último motivo de agradecimento. Nós só temos a agradecer a Deus. Isso não é motivo de orgulho. Por favor, não se orgulhe por conhecer a Deus, irmãos. Não se orgulhe se você tem servido ao Senhor. Não se orgulhe se, desde os seus 13 anos, vocês têm estado na igreja e servido a Deus. Não se orgulhe disso. É Deus quem preserva você na fé. É apenas Deus. Ninguém permanece na fé
por suas próprias forças. Ninguém permanece porque tem muita disposição, é muito disciplinado e não deixa nada pelo meio do caminho. Você conhece gente assim? Muito disciplinada. Isso não acontece com a fé. Ninguém permanece na fé por si mesmo. É Deus quem preserva a nossa vida. Então não se orgulhe disso. Pelo contrário, dia após dia, se ajoelhe diante do Senhor e agradeça a Ele. Diga: Deus, o Senhor sabe que eu não mereço. O Senhor sabe que eu não mereço. O Senhor sabe o quanto eu erro, o quanto eu falho. O Senhor sabe o quanto eu mato pessoas no meu coração. O Senhor sabe disso. O quanto inúmeras vezes eu sou ingrato. Mas mesmo assim o Senhor tem me amado. Uma das grandes provas, irmãos, que Deus não salva ninguém porque Ele é uma boa pessoa, é o que Ele faz com Jacó. Alguém chamaria Jacó de gente boa? Ninguém, irmãos. O nome dele já está dizendo, ele é um usurpador. É um miserável. Quem raio ia querer Jacó como amigo? Deus. Deus mandou um anjo lá, ter um encontro com ele, tocar na coxa dele, mudar o coração dele, trocar seu nome. Aquele usurpador, enganador, caloteiro, saiu daquele encontro um príncipe de Deus. E Deus, irmãos, amou Jacó desde o ventre. Não é isso que Paulo está dizendo? Que o próprio Deus falou? Desde o ventre, amou aquele homem como ele era. E no momento dele, mudou a vida daquele homem. Deus amou Jacó, mas Jacó não ficou da forma que estava. Ele não levou Jacó para o céu sendo um enganador, sendo um usurpador. Muito pelo contrário. Deus muda o coração, o nome e a vida dele. Ele deixou de ser um enganador para ser um príncipe de Deus. Foi isso que Deus fez comigo e com você, irmãos. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque a gente tem o cabelinho penteado, aqueles que têm cabelo, né? Não é por isso. É pela sua graça apenas. É apenas e unicamente pela sua bondade. Então, sempre que você lembrar disso, agradeça a Deus. Agradeça. Diga: Senhor, muito obrigado. Porque eu era muito pior do que Jacó. Muito pior do que Jacó. Mas o Senhor me amou. O Senhor me amou profundamente. E mudou a minha vida. E tem me guardado dia após dia. Colocou em mim o seu Espírito Santo. Tem me protegido de mim mesmo. Tem me protegido de um mundo de pecado. Por isso nós podemos agradecer ao Senhor. O Senhor lhe abençoe, irmão. Sustente sua fé, lhe guarde, lhe dê um coração humilde diante dele, reconhecendo que é apenas pela graça que nós somos salvos. Não por nada que nós tenhamos feito ou que nós venhamos a fazer, mas apenas por sua graça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. A gente não tem como agradecer. A gente não tem como expressar de forma correta aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não merecíamos. Nós estávamos perdidos e distantes. Mas o Senhor nos alcançou. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Senhor Jesus, o teu Filho, para vir ao mundo nos buscar. E Ele nunca falha naquilo que faz. Muito obrigado, porque daqui a pouco nós estaremos com o Senhor, apenas por tua graça, porque o Senhor nos amou com amor eterno. Muito obrigado, porque daqui a pouco nós estaremos com o Senhor, porque o Senhor Jesus veio nos buscar, porque Ele deixou o seu Espírito Santo aqui para nos guiar a toda a verdade. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Nós não merecemos, Deus, sabemos que não merecemos, e mais somos amados pelo Senhor.
preciosos aos teus olhos, por causa do teu Espírito Santo que o Senhor colocou em nós. Não por nada que nós fizéssemos, mas hoje nós sabemos que somos vasos de barro, no qual o Senhor colocou um tesouro, que é o teu Espírito. E nós só podemos agradecer ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.